para começar, vamos de bioquímica, que é um assunto que está todos os anos na prova do Enem. Essa é uma questão de bioquímica considerada fácil, uma questão bem simples. Normalmente o Enem traz questões de biologia nesse modelo que vocês estão visualizando, ou traz com uma tirinha, ou uma charge, ou um gráfico, ou textos maiores, mas todos os anos tem uma questão relacionada à bioquímica, ou vem específica de um determinado conteúdo de bioquímica, ou vem dessa maneira. Por exemplo, já teve questões do Enem relacionadas à bioquímica, que ele perguntou, por exemplo, o excesso de sódio na alimentação traz como consequência. Ele já trouxe também uma questão da obesidade, e nessa não, ele trouxe de forma específica. Por ser uma questão fácil, a gente não pode perder essa questão. Na verdade, a gente não pode perder nenhuma questão do Enem. E requer apenas um pouco de atenção da gente. Por exemplo, vamos lá. Temos, deixa eu só selecionar aqui. A ricina, ele trouxe uma questão contextualizada, né? Tentou trazer isso. Ele diz o seguinte: a ricina, uma substância tóxica extraída da mamona, também conhecida a mamona, possivelmente pelos pais de vocês, como carrapateira. Liga-se ao açúcar galactose. Só para quem não lembra, é bom nessa reta final, para quem tem alguma dificuldade em bioquímica, fazer uma revisão rápida. A galactose é o açúcar resultante da quebra da lactose. Só para a gente lembrar, a lactose é o açúcar presente no leite. E a enzima que quebra a galactose é a lactase. Mas não é essa a questão central da questão. Então, a gente tem o seguinte: galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Até aí a questão só está trazendo o enunciado. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Opa, a gente tem uma questão interessante. A gente já sabe que esta substância, ela vai penetrar no citoplasma por um processo chamado de endocitose. A endocitose, só para a gente lembrar, é o processo de englobamento de partículas líquidas ou sólidas para dentro da célula. E se vai para dentro da célula, ela tem que passar por onde? Pela membrana. E se passa pela membrana, a próxima etapa é o citoplasma. Porque se a gente for lá em componentes básicos de uma célula, membrana, citoplasma e núcleo. Então, o que é que a gente tem no citoplasma de uma célula? As organelas. As organelas que permitem o funcionamento da célula. E, nesse caso, ele trouxe para a gente os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Se a gente sabe a função dos ribossomos, a gente já consegue matar a questão. Então, a função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Aí vamos para a pergunta. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de letra A, RNA, letra B, DNA, letra C, lipídios, D, proteínas, ou letra E, carboidratos. A gente sabe que ribossomo sintetiza proteínas. Então, logo a nossa resposta, letra D. Letra D, deixa eu marcar aqui. Então, veja que não foi uma questão difícil. Requer que a gente tenha alguns conceitos básicos. Uma sugestão para vocês é, tanto se nessa reta final tentem fazer uma revisão de bioquímica, principalmente aqui em ácidos nucleicos, pela questão atual que a gente está vivendo, principalmente essa questão de vacina. Lipídios, normalmente ele traz questões de lipídios relacionadas ao fator de saúde. O excesso de lipídios, de gordura, pode ocasionar o quê? Ou uma pessoa obesa, uma pessoa acima do peso, qual é a consequência? Aí a gente tem como consequência diabetes.
proteínas que precisamos ingerir todos os dias. Aí as proteínas, a gente tem uma relação com as proteínas de defesa, que são as imunoglobulinas. E se a gente tem defesa, aí a gente fala de soro e fala de vacina. A gente vai falar daqui a pouco de vacina, porque é uma questão que estamos vivenciando, estamos nesse impasse e que precisamos ficar atento a isso também na prova do Enem. E carboidratos, sabemos que é a fonte de energia para o funcionamento do organismo. Sem carboidrato, a gente não consegue viver, principalmente com o principal carboidrato, que é a glicose. Quando a gente tem baixa de glicose, o nosso corpo dá vários sinais. E o primeiro deles é a gente ter a sensação de fome, além de dor de cabeça, sensação de tontura e, em alguns casos graves, até desmaio.